todos os Hunters nessa segunda-feira, véspera do Super Tuesday. Aproveita aí para clicar na setinha, para clicar no triângulozinho, no negocinho aí. Toda vez que eu falo negocinho é essa asa delta que tá embaixo. Vamos justificar todos. Grande abraço aí pra grande Larissa, ajudando todos os Hunters de plantão. Galera, se vocês precisarem de alguma dúvida, tiverem alguma coisa, quiser desconto, só mandar uma mensagem aí pra aq.larissa. Faz parte da nossa equipe, ela tá pronta para te ajudar, prestes a te ajudar. Uma pequena mudança de cenário. Eu estou aqui em Houston, Texas. Grande Ricardo, fala garoto, o rei do Airbnb em Orlando. Rapaz, esse mês o faturamento do Airbnb aumentou 158%. Acho que Orlando também, espero. Me liga aí pra gente trocar uma ideia. Bom, preparados, amanhã nós temos aí o nosso Super Tuesday. O que é o Super Tuesday? Super Tuesday é a primeira terça-feira do mês. É quando todos os leilões acontecem no Texas, ou todos os condados que fazem leilões são obrigados a fazer o leilão na primeira terça-feira de cada mês. Então nós chamamos de Super Tuesday. Quando eu percebi que o famoso Héctor Guevara, é Héctor Guevara o nome do homem ou não? Vamos ver o nome do homem aqui. Mr. Héctor Guevara. Héctor, vamos ver se é Héctor. Vamos ver o nome dele aqui. É, o Héctor Guevara. O homem tá perdendo 26 propriedades, se eu não me engano, 27 propriedades de uma vez só. Eu já tô aqui com toda a minha pesquisa pronta já pro leilão amanhã. Vamos ver o que vai rolar. Será que eu vou conseguir comprar alguma coisa? Por favor, dê-me sorte. Já tá toda a propriedade aqui pronta, toda a minha pesquisa, tudo certinho com link, com foto da propriedade, com tudo aqui preparado, que amanhã é dia de leilão. Eu quero chegar lá amanhã e eu quero falar assim: sold to the highest bidder, Mr. Did Hunter. Ó. Vou levar até meu próprio martelo. Sem querer, eu vou pôr o martelo embaixo assim, vou dar um... Bom, pessoal, espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa. Deixa eu falar uma coisa interessante pra vocês. E é algo que caiu a ficha. Hoje nós vamos falar... do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre Maryland. E nós vamos falar sobre Kentucky. Maryland e Kentucky, ok? Aproveita, clica no negocinho aí, comunica a todos os seus amigos, comunica eles sobre a live, que hoje nós vamos falar como você vai ganhar dinheiro, como você vai poder caçar em Maryland e Kentucky. Bom, ontem foi um dia onde eu acredito que todos vocês tiveram a oportunidade de passar com a família. Quem não teve a oportunidade de passar com a família, provavelmente foi para casa de um amigo, né? E eu gostaria que vocês... O pessoal tá pedindo Massachusetts. Eu vou trazer Massachusetts de novo como último. Na realidade, eu falei de Massachusetts e da Geórgia no mesmo dia. E aconteceu um problema aí que o Instagram não gravou aí a live. Não deixou salvar a live. Então vamos lá, pessoal. Quero trazer aqui... Quero aproveitar que tá tão fresco na cabeça de vocês. E eu quero trazer uma coisa que vai te ajudar muito a você reescrever a sua história. Ok? É muito comum aqui nos Estados Unidos, principalmente com o pessoal não tem muita família, se unir com os amigos, né, com todo mundo que conhece e tal, principalmente em lugares, né, em datas especiais como essa. E eu quero que você pare um pouco, respire fundo. E tente lembrar, para você que teve a oportunidade de passar com a sua família, com seus amigos ontem, e tente lembrar qual foi o conteúdo das conversas que vocês tiveram no dia de ontem? Ou da última vez que você teve com seus amigos e seus familiares, qual foi o conteúdo da conversa que vocês tiveram? Em algum momento do churrasco, do almoço de Páscoa ontem, vocês falaram sobre a crise do Brasil? Ou falaram sobre política brasileira? Em algum momento ontem, ou da última vez que vocês fizeram churrasco, vocês falaram da vida de alguém? Bem provável, bem possível. Ontem vocês chegaram a conversar talvez sobre como as coisas estão difíceis, como que antes se ganhava dinheiro nos Estados Unidos e hoje já nem tanto mais.
Ou, enfim, ou vocês chegaram à conclusão, parando para pensar, que é sempre o mesmo papo. É almoço de Páscoa, é Natal, é Ano Novo, é 4 de julho, é velório. Sempre a mesma conversa. Isso foi algo que começou a me chamar a atenção logo quando eu comecei a encarar e começar nessa jornada de desenvolvimento pessoal, ok? E por incrível que pareça, eu quero até deixar aqui um teste aqui para vocês, ok? Eu participo de vários grupos de Mastermind e uma das coisas que me chamou mais atenção quando eu participava desses grupos de Mastermind, quando a gente tem as reuniões, é que ninguém conversa sobre ninguém e geralmente o teor das conversas são assim, é sempre um querendo compartilhar com o outro como conseguiu fazer dinheiro ou qual foi a última estratégia que ele utilizou. Puta, cara, eu fiz 100 mil dólares fazendo isso. Pô, mas como é que você fez? Pô, a estratégia é essa. Aí o outro cara fala assim, eu também fiz isso. Inclusive, você tem que conversar com esse cara, que esse cara aqui vai ajudar você a economizar no seu imposto de renda, porque ele sabe de algumas estratégias. Olha, você fez dessa maneira? Não, essa maneira tá errada. Você fazendo assim, você vai ter que pagar tanto. Se você fizer dessa maneira, que foi uma maneira que eu aprendi, você vai pagar menos. Geralmente o conteúdo da conversa é geralmente essa. E o teste que eu vou deixar para você é o seguinte: chega da próxima vez que você fizer um churrasco ou tiver o próximo feriado, se você tiver com a galera toda reunida, chega para seus amigos e pergunta assim, quanto dinheiro você fez no mês passado? E observe a cara de pasmo que eles vão fazer. E seja qual for a resposta, pergunta para ele assim, como é que você fez isso? E veja se eles vão estar dispostos a compartilhar com você a estratégia que eles estão utilizando, tá? E aí você vai se dar conta, e eu vi um post esses dias, não é minha autoria, mas eu achei muito interessante, um cara explicando sobre o que é o pensamento de escassez, o que é viver na escassez e o que é viver na abundância. E esse conceito ele vai traduzir para você e vai ilustrar o que eu quero dizer com relação a isso. Seguinte, viver na escassez é você ter uma caixa d'água, imagine uma caixa d'água, onde tem um buraco embaixo e a água está vazando. Isso é viver na escassez. A água está diminuindo e tem um buraco embaixo. E 99% das pessoas aí fora vivem na escassez. E eu vou compartilhar com você como eu ganhei X no mês passado? Never! Tá maluco? Porque se eu compartilhar vai ser mais um. Vai ter menos para mim. O que é você viver na abundância? É você ter uma caixa d'água e a água começa a transbordar, só que começa a vazar, só que em vez de vazar por baixo no buraco, ela começa a transbordar por cima. Isso é viver na abundância, ok? E eu gostaria que vocês começassem a ficar very aware, muito atento a quem está no seu ciclo de amizade, qual é a direção que eles estão indo, qual é o tipo dos papos, e você vai começar a se dar conta. O que eu estou querendo aqui é que você aumente o seu nível de awareness, tá? O seu nível de awareness, tá? A sua consciência. E você começa a perceber que daqui para frente, provavelmente, você vai ser a pessoa que encontra a solução para todos os problemas, ok? E tem pessoas que encontram problemas para todas as soluções. E por que isso acontece? Porque a cada noite que você está aqui aprendendo um pouco mais, você está crescendo como pessoa. E daqui para frente, você vai ser maior que os seus problemas. O grande erro que todo mundo comete é querer diminuir ou eliminar os seus problemas. Quem é que não gostaria de ter problema? Wrong. Você nunca vai conseguir isso. Você tem que ser maior que os seus problemas. E como que você é maior que os seus problemas? Crescendo, lendo livros de desenvolvimento pessoal, crescendo como pessoa,
você se torna maior dos seus problemas. Quantos de vocês já vivenciaram uma situação onde uma pessoa chega para você e fala assim: você não sabe o meu problema, a dificuldade que eu estou passando, e a pessoa conta aquela história e você está ali e fala assim: mas eu não vejo tanto problema assim. Por quê? Porque naquele momento você é maior do que aquele problema. O Deus Silva está falando assim: qual é o objetivo da live? Depende, brother. Se você quiser crescer como pessoa, você continua aqui conosco. Se você quiser aprender como fazer tax liens e tax deeds no estado de Maryland e no estado de Kentucky, fica ligado que vai chegar daqui a pouquinho, tá certo? Mas antes disso, eu ainda vou falar mais besteira ainda, porque eu vou estar compartilhando aí as leis mais loucas de Maryland e as leis mais loucas de Kentucky, tá certo? Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês ficarem aware a quem são as pessoas que cercam o seu lado, quem são as pessoas com que você compartilha a sua energia, ok? Porque você é a média das 5 pessoas que você passa a maior parte do tempo, ok? Bom, falando sobre Maryland, como é que você faz para fazer negócio em Maryland? Maryland é um estado que é tax lien ou é um estado que é tax deed? Lembrando que assim que eu compartilhar sobre Maryland, sobre Kentucky, você vai poder entrar ao vivo aqui comigo e fazer a sua pergunta, ou compartilhar, ou falar o que você quiser, tá certo? Bom, como é que funciona Maryland? Maryland, inclusive tem um hunter, grande Felipe, ele está prestes a adquirir uma propriedade que agora deve estar avaliada em uns $100 mil, porque ele comprou um tax lien em Maryland e fez o processo de foreclosure, ok? Maryland tem 24 condados e tem uma coisa muito interessante sobre Maryland que eu vou contar para vocês agora. Mas antes disso, vamos estudar quais são... Opa, deixa eu abaixar o meu som aqui, senão vai ficar muito alto. Quais são as leis mais loucas em Maryland? Se você vai em algum lugar, se você for em Maryland comprar tax lien, você tem que ficar ligado nas leis mais loucas de Maryland para você não cometer nenhum erro e não parar na cadeia. A primeira lei mais louca em Maryland: as mulheres, tá escrito aqui, as mulheres estão proibidas de roubar dinheiro do bolso dos seus maridos enquanto eles estão dormindo. Atenção, mulheres, não pode, acordado pode, dormindo não. Eles deveriam fazer uma lei sobre as mulheres olharem no telefone dos homens enquanto eles estão dormindo, né? Em Baltimore, é contra a lei você arear as pias da sua casa, tá certo? Lei número 3, é proibido xingar os outros ao dirigir. Pode levar aí até 45 dias de cadeia. Em Baltimore, é proibido você levar um leão para o cinema, ok? Se você tiver um leão, você tem que deixar o leão em casa. E para terminar, a lei mais louca de Maryland: você pode levar uma multa de até $10 se você for a um parque público usando uma camiseta sem manga. Tá aí com você aí as 5 leis mais doidas de Maryland. Para quem achava que essa live não tinha sentido, ficou sem menos sentido ainda. Bom, pessoal, Maryland é um estado tax lien. Para quem não sabe o que é tax lien, quando você compra um tax lien, você não está comprando a propriedade, você está pagando o imposto de alguém. Ou seja, o condado precisa do dinheiro para pagar a polícia, para pagar a escola, para pagar os parques, para pagar tudo isso. Você está comprando a dívida da casa de alguém em troca de receber uma multa ou um juros específico nessa dívida. Se alguém não pagar o property tax ou não pagar a dívida durante um determinado espaço de tempo, você tem direito a ficar com a propriedade, ok? Então, qual que é o maior cuidado que você tem que tomar em Maryland? É o seguinte: Maryland você tem 24 condados, ok? Em Maryland você pode fazer até 24, o estatuto diz que você pode fazer até 24% ao ano, ok? Porém, todavia, entretanto, contudo, cada condado tem a sua própria regra e paga a multa que ele bem entender, desde que seja até 24%, tá? Então, se você não se atentar, principalmente quando você for participar dos leilões maiores, dos condados maiores, tá? Como Montgomery County, por exemplo, se você não se atentar às regrinhas,
Pode ser que você vá com a ideia de que você pode fazer 24% e na realidade aquele condado está te pagando só 12%. Talvez você pode ir para o condado do lado, que fica a 3 milhas, e eles vão te pagar 20%. Então, as taxas... Tá? O que é essa multa? É como se fosse um late fee, ok? Como o condado precisa do dinheiro para bancar todos os serviços, ele vai colocar uma multa muito pesada para quem não pagar o imposto em dia. E essa multa pode chegar até 24%. Como eu falei, cada condado tem a sua maneira diferente de traçar o quanto eles vão cobrar, ok? Por via de regra, qual é o detalhe mais importante que você tem que prestar atenção no que diz respeito a Maryland? Regras, regras, regras. E não adianta você fazer em um condado e achar que do outro vai ser da mesma maneira. Lembrando-se que quando você compra a propriedade, quando você compra o tax lien em Maryland, você não está comprando a casa, tá? O que não te dá direito a ter posse da propriedade. Você está comprando um tax lien, ok? Quando passa o período de resgate, você tem condições de... valendo um livro, primeiro o Hunter que responder para mim qual é o período de resgate em Maryland, ganha um livro. Primeiro que escrever aí e tiver a resposta correta, ok? Então, você não tem direito à posse da propriedade até o período de resgate. Quando o tax lien vencer, você pode fazer um processo de foreclosure. E o processo de foreclosure é feito por um advogado, tá? E ao você fazer o processo de foreclosure, aí você tem condições de ficar com a propriedade, tá certo? Vale lembrar que esse processo você tem que utilizar um advogado, tá certo? Porque é um processo um tanto quanto complicado. Ele chega a te custar $2.500. Por exemplo, o Felipe, ele comprou um tax lien de uma propriedade por $2.500, investiu mais $2.500 no advogado, então o custo total foi de $5.000, ok? E ele está prestes a tomar posse de uma propriedade que está avaliada em $100.000, ok? Por um investimento de $5.000. Aonde que você encontra essas informações? Você vai encontrar no county website, né? no site do condado, ou você vai... Deixa eu contar um segredo aí para você. O segredo é o seguinte. Sabe no Brasil que tem uma coisa chamada Diário Oficial? Lembra do Diário Oficial lá no Brasil? Aqui nos Estados Unidos, eles não têm algo parecido, os condados não utilizam o Diário Oficial. Porém, todavia, entretanto, contudo, tudo que diz respeito a public notice, ou ao comunicado ao público, as propriedades que vão para leilão pelo não pagamento do mortgage, as propriedades que vão para leilão pelo não pagamento de tax deed, qualquer public notice, ok? Ou comunicado público, eles têm que publicar num jornal local lá, que é o jornal quote unquote oficial, tá? Então, cada condado ele utiliza um newspaper local ou um jornal local para publicar essas coisas, tá? Como se fosse edital, chama edital que chama, né? Alguma coisa assim. Escreve aí para mim, quem sabe o nome dessa parada. Então, se você não encontrar as informações no website do condado, você pode perguntar qual é o jornal que eles utilizam para fazer as suas publicações, as publicações oficiais. E a maioria desses jornais hoje tem aí a versão online, então você pode ter acesso a esse jornal na versão online. E eu já descobri coisas no jornal online que eu não consegui descobrir no site do condado. Okay? Então fique ligado, aqueles condados que são da sua preferência, aqueles condados que você gosta mais, você pode ficar de olho aí no jornal local, ok?